Gente, a briga de uma mãe, por exemplo, dessa com um filho adolescente, por exemplo. Conhece filhos adolescentes, já tiveram, né? Ou já foram, né? Ela querendo que ele coloque do lado direito as meias, na mesma gaveta, e do lado esquerdo a cueca. Vocês imaginam isso? Gente, é uma briga de foice. Habitualmente, o adolescente quer se suicidar, porque não aguenta viver com aquele obsessor ali. É muito neurótico, é impressionante, é neurótico. O perfeccionismo é a neurose. Porque o perfeccionista, ele é inflexível. É como um autista. Tem a matriz de culpa. E que apresenta um alto nível de inflexibilidade, não consegue romper com a rotina. O perfeccionista, ele tem esse alto nível de fixação e de inflexibilidade na rotina do tudo certo. Se tu marcares o encontro com o perfeccionista e chegares atrasado, coitado de ti, tu vai ficar na agenda dele, que é uma agenda imensa do povo que não é responsável, do povo que é isso, que é aquilo, porque ele é perfeccionista. Então o perfeccionista é um culpado. Quando, por exemplo, acontece alguma coisa errada e tu te sentes culpado, já perceberam esse tipo de gente que diz assim, tudo se sente culpado? Se caiu uma coisa, mas por que eu não vi? Por que eu não sentei aqui? Por que eu não cheguei antes? Por que eu não cheguei depois? Essa é a pessoa que tem uma culpa interna. Tudo ela se sente culpada. Qualquer ocorrência em casa, ela se sente culpada. Ela tem uma culpa interna. Então, são coisas sutis ou mais importantes, como o transtorno obsessivo-compulsivo, por exemplo, aquele que lava a mão, passa 2 horas lavando uma mão, que fere a mão. É a tentativa de se liberar de uma culpa. Fazemos o que Pilatos fez ao tempo de Jesus. Ele sabia que Jesus era inocente. A esposa ainda veio e disse, olha, eu sou nisso, esse homem é um homem justo. Ele vai, pega a bacia e diz, eu lavo as mãos do sangue desse justo, desse inocente. Ele faz isso. O ato de lavar as mãos de Pilatos, ele é arquetípico, ele é emblemático na história da humanidade. Lavou as mãos, porque ele sabia que aquele ato de entregar a Jesus, autorizando como ele era a autoridade romana. Os judeus não tinham autoridade para levar ninguém à morte. Eles só podiam fazer isso com a aprovação do Império Romano que dominava e ali representado por Pilatos. Ele, quando lava as mãos, autorizando, ele fez um ato contra a própria consciência. Ele lava as mãos, mas a consciência fica maculada. É o que faz o obsessivo-compulsivo. Ele vai, passa 2 horas tomando banho e gasta um sabonete num banho. Um sabonete num banho. É uma doença psiquiátrica, naturalmente. Que nós temos em outros níveis, né? O perfeccionista, ele tem isso no nível mais sutil. Né? Você entra no carro do perfeccionista, você não sabe se entra de pantufa. Porque é tudo limpinho, você entra, você não sabe onde você senta. Porque se você estiver chupando um picolé, você não entre num carro de um perfeccionista. Porque você não vai dar certo, como dizia a hiena. Não vai dar certo, isso não vai dar certo. Porque é impressionante, aquele palito, tu não sabe o que tu faz com aquele palito. Porque se tu deixar cair, e ele pega o palito da tua mão e tem um saquinho, especialmente do tamanho que está conectado no lugar certo, e tu olha habitualmente e não tem nada, porque ele põe lá e tira todo dia, porque ele está sempre querendo, né, fazer as coisas corretas, e bem limpas, e bem ajeitadinhas. Essa exigência que puxa uma energia estrondosa de dentro de ti, fala da tua culpa, é a tua culpa. E que num grau mais grave, tem o transtorno obsessivo-compulsivo, no exemplo da mão, que é o sintoma que vocês conhecem, que é o mais comum, no qual você faz isso para tentar aliviar a consciência. É uma tentativa da alma se liberar. E sofre profundamente. É um culpadão. Tem uma grande culpa que não se perdoou. Pilatos, não obstante ter lavado a mão, continuou com a culpa, porque não é lavar a mão que lava a alma. Isso é um gesto metafórico, é uma tentativa de... Como uma mulher que sofre violência sexual, por exemplo, ela se acha suja. Ela tem a impressão que está sempre suja. E se ela não trabalhar essa dor, ela terá dificuldade de ter uma intimidade sexual com seu parceiro,
porque ela estará se sentindo sempre profanada, estará sempre suja, como se ela tivesse sido maculada. E é uma relação de profunda dor que ela precisa trabalhar. Se não trabalhar, ela não se libera. Se não trabalhar, você continua com a culpa, como Pilatos ficou, e mais tarde tenta liberar, como fez Judas, fez Pilatos, lançando-se no vulcão Vesúvio, matando-se, porque não conseguiu se liberar da culpa mórbida de ter entregado o mestre dos mestres à crucificação, lavando as mãos na irresponsabilidade, para não abrir mão do seu orgulho e do seu egoísmo, porque tinha medo de perder o poder e de alguma forma, causar uma revolta popular e que pudesse dizer que ele estava contra o imperador romano, já que ele tinha que salvaguardar os interesses de Roma. Então, são posturas, todos nós temos encrencas. Será que nós estamos na postura do homem da caverna, que corre para dentro da caverna ou que corre para fora e diz, de fato, perante a verdade que eu preciso reconhecer para ser livre, na fala de Jesus, eu me sinto culpado. É a autorização que eu me dou para começar o caminho do perdão. Eu estou culpado, eu me sinto magoado. É mais honesto você chegar para o outro e dizer isso do que fazer de conta que não existe nada. E nós precisamos fazer isso como uma rotina de higiene pessoal, nas mínimas coisas e, sobretudo, nas maiores, porque as mínimas é o halteres que você faz dia após dia para levantar um peso maior mais tarde. É o treino que te habilita a desempenhar uma atividade, uma atitude de uma demanda que a vida vai te oferecer bem maior. É o que acontece com muitos de nós espíritos. Nós entramos no espiritismo para fazer um exercício da alma para enfrentar uma grande expiação depois, ou uma grande prova. E a gente diz, mas puxa, eu entendo o espiritismo. Ao invés da vida melhorar, só tem dado azar na minha vida. Alguns têm essa interpretação. Porque acham que entram no espiritismo e o espiritismo tem um caixa-2 com o Criador e ele vai nos liberar de todas as nossas dores. Ao contrário, quando a gente entra no espiritismo, a gente se aparelha. Às vezes é o Criador que nos está nos aparelhando, botando a gente no espiritismo para a gente ter força para enfrentar o inevitável que está previsto na nossa programação espiritual, que às vezes é uma grande dor, uma expiação, uma grande prova, que se não tivéssemos o espiritismo não daríamos conta de suportar. Então é o Criador nos conduzindo para que a gente se fortaleça para o enfrentamento da dificuldade.